Boa noite. O Brasilianas.org de hoje discute o papel do Ministério Público Federal, órgão criado para fiscalizar as leis do país, defender o patrimônio nacional, os bens públicos, sociais, culturais, do meio ambiente e principalmente defender os direitos dos cidadãos e os interesses do conjunto da sociedade brasileira. O Ministério Público Federal está previsto na Constituição de 1988 e suas funções e atribuições foram regulamentadas por lei há 20 anos. Para discutir o papel do Ministério Público, contamos hoje com a participação do advogado especialista em direito previdenciário e tributário, Roberto Mohamed Amin Júnior, e em Brasília são nossos convidados o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e a procuradora-geral da República interina, Helenita Scioli. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que irá selecionar as perguntas que você aí de casa poderá encaminhar pelo site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar aqui das funções do Ministério Público Federal e de todas as visões que se tem sobre ele. De um lado, você vê o Ministério Público Federal como uma instituição em defesa da cidadania, dos direitos humanos, combatendo lei da anistia e tudo. Há um outro grupo que vê o Ministério Público arrogante, autoritário, sem diálogo. E depois da gestão de Roberto Gurgel, um terceiro grupo muito amplo que acha que o Ministério Público ficou um partido político. Vamos entender toda a complexidade do Ministério Público nesse debate de hoje, mas antes vamos acompanhar um trecho da entrevista dada pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alexandre Camanho de Assis. Para ele, o Ministério Público tinha mais agilidade antes de algumas medidas serem limitado a sua ação. Vamos ver. Nesse acervo de coisas que era feito, então, costumeiramente em favor da sociedade e do desvendamento do crime, o que acabou acontecendo é que muitas pessoas não ficaram satisfeitas com isso. O réu, o criminoso, um estamento da advocacia se insurgiu contra essa agilidade. Então, as regras foram sendo impostas muito como uma necessidade de contenção do Ministério Público, mas são regras impostas legitimamente, seja pelo Poder Legislativo, seja por outros órgãos de controle, e não resta ao Ministério Público, se essas regras são constitucionais, não resta senão observá-las. Em alguma medida, a sociedade perdeu, é possível que outros estamentos tenham ganho com isso. Eu vou fazer uma pergunta primeiro a Helenita Scioli, que é a Procuradora-Geral da República e também presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Helenita, essa questão dos limites de poder do Ministério Público. Quer dizer, a visão do presidente da associação é que os poderes estão limitados. Há uma outra visão de que os poderes são excessivos. Recentemente houve um artigo de um subprocurador-geral que causou muita polêmica, fazendo uma autocrítica do Ministério Público. Na sua opinião, no atual estágio do Ministério Público Federal, o que se deve apontar de qualidades e de problemas que têm que ser superados? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite a todos e também dizer da minha alegria em poder estar aqui hoje com vocês. E devo dizer que o Ministério Público tem limite, sim, porque não é possível, a limitação do Ministério Público está exatamente nas leis e na Constituição. E isso é claro para todos nós, que nós temos as nossas funções previstas em lei, por isso mesmo nós estamos aqui no interesse social, no interesse do cidadão, e todas as nossas atribuições estão focadas nisso. Agora, quanto à questão que o Ministério Público, o senhor perguntou também, desculpe outra vez voltar, porque eu fiquei preocupada com essa questão de dizer que não tem limites, e nós temos esses limites. O senhor fez também uma pergunta sobre o que o Ministério Público tem feito os limites, na questão da modernidade. Esses pontos de modernidade também, mas como que a senhora vê hoje a imagem do Ministério Público perante os diversos centros de opinião pública? Eu acho que a imagem do Ministério Público, foi feita inclusive já uma pesquisa sobre isso, acho que é um dos órgãos mais confiáveis existentes no país. Porque é um órgão que age com independência, é um órgão
tem uma gama de atribuições, mas elas podem ser resumidas naquele princípio que eu digo sempre, que o Ministério Público, da mesma forma que o Supremo é o guardião das leis e da Constituição do país, o Ministério Público ele é o defensor da ordem jurídica. O Ministério Público é aquele que é o defensor dos princípios democráticos e, principalmente, da defesa dos direitos da pessoa humana, então, do cidadão. Então, para mim, está nessas três coisas, o Ministério Público tem tido assim, uma atuação ímpar e me parece que a população e as pessoas que conhecem o Ministério Público sabem o que o Ministério Público faz. Inclusive, agora nós temos atendimento ao cidadão, que nós não tínhamos, nós temos uma ouvidoria, temos uma sala que foi instalada na Procuradoria-Geral da República e será também instalada em todas as capitais, em todas as unidades do Ministério Público, de atendimento do cidadão, porque o cidadão já sabe que quando antes ninguém sabia o que era Ministério Público, pensava que era mais um ministério na esplanada dos ministérios. E agora eles sabem que tem um local que, se eles não tiverem atendimento da Defensoria Pública, não tiverem atendimento que eles precisam em qualquer outro local, seja na área do consumidor, seja na área ambiental, seja na área de defesa das minorias, seja na área e tantas outras aí que nós temos, que é preocupação do Ministério Público, que são atribuições dos membros do Ministério Público, ele sabe que pode contar e que pode procurar o Ministério Público. Eu vou perguntar para o doutor Fonteles. Doutor Fonteles, muito em função dessa P470, instaurou-se assim, um clima de ame-ou-deixo também em relação ao Ministério Público. E a gente sabe que toda grande corporação, ela tem algumas pessoas que têm que pensar acima, digamos, da corporação, indicar rumos e fazer ajustes. Na sua opinião, essa imagem do Ministério Público, que tipo de ajuste que teria que se fazer para dosar o poder do procurador de uma visão de isenção que se perdeu um pouquinho em função da P470? Veja bem, Nassif, telespectador, eu acho que o grande passo em prol da democracia foi dado com a Constituição de 88. Porque até então, o que era o Ministério Público? O Ministério Público tinha a chamada dúplice função, que era uma coisa ridícula, insustentável, incoerente. Você era, ao mesmo tempo, advogado do Poder Executivo e defensor da sociedade. Nós não éramos nunca defensor da sociedade. Superavultava a chamada representação judicial da União, a advocacia do Poder Executivo. Então, a grande conquista democrática para a sociedade brasileira foi o Ministério Público ter se desgarrado dessa função e aí realmente buscar a sua verdade constitucional e institucional, que é justamente defender a sociedade brasileira contra os desmandos mormente do Poder Executivo num sistema presidencialista em que ele é hegemônico. Conhecemos e sabemos todos nós. Eu até cunhei uma expressão quando o Procurador-Geral da República, ela está lá no nosso memorial, que diz assim: o Ministério Público é a voz da sociedade perante o Poder Judiciário. A partir daí começamos a fazer um enorme trabalho, né, de equipe para que o procurador não se sinta o dono da verdade. Eu dizia também, nós precisamos ser arquipélagos e não ilhas. Né? Não devemos cultuar o nosso ego, mas trabalhar em função da coletividade, portanto, do bem comum. Exageros acontecem, mas acontece em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer corporação. Agora, eu vejo os exageros até como muito pequenos diante disso. E, meu caro Nassif, e telespectadores e telespectadoras, se há exagero, nós temos o Poder Judiciário para nos controlar, que é o poder que controla todo mundo. Os advogados podem entrar com mandado de segurança contra atos nossos, podem entrar com habeas corpus contra atos nossos. Está aí a advocacia livre para nos questionar tranquilamente. Quer dizer, agora, o que nós temos todos que nos empenhar é para manter a instituição com o compromisso dela de defesa da sociedade. E isso, eu quero crer que a gente, no frigir dos ovos, vem fazendo e vem fazendo muito bem. Nós passamos, eu me lembro muito bem, isso começa com o Zé Paulo Sepúlveda Pertence, né, que dá um norte, logo após a redemocratização do país,
Veja, o Ministério Público Federal passou a defender o patrimônio histórico. Para quê? Para que o brasileiro tenha memória, faça história, porque povo desmemoriado não é povo, é bando. E, portanto, defesa também das minorias, as comunidades indígenas massacradas. Eu, como procurador-geral, vi isso também, quer dizer, demarcação de terra, fazer a coisa seriamente, corretamente. Tinha o Poder Executivo colocou que a área indígena devia ser demarcada de forma descontínua. Isso é para eliminar uma cultura. Então, nós lutamos fortemente, graças a Deus, criamos a jurisprudência de que a demarcação de área indígena sempre será por forma contínua para que preserve estas minorias, os quilombolas também, a defesa do patrimônio público, quantas ações de improbidade são feitas. Você dirá, mas, doutor Fonteles, meu caro Fonteles, alguns colegas exageram. Volto àquele tema. Exagero pontual aqui e ali não é exagero sistemático. Eu duvido que alguém me prove que haja exagero sistemático. Agora, exagero pontual aqui e ali acontece. E aí estão os advogados para questionarem perante o Poder Judiciário esses exageros. Então, de sorte que, na avaliação geral, há uma grande contribuição do Ministério Público para a democracia brasileira. Bom, os advogados podem questionar perante o Judiciário e perante os brasileiros. Roberto Mohamed, qual a sua visão como advogado do papel do Ministério Público? Eu concordo com o Fonteles quando ele fala que há um exagero nos ataques ao Ministério Público, mas também há um exagero em exaltar essa postura equilibrada do Ministério Público enquanto instituição. Quando se fala da OAB, por exemplo, foi claro um avanço do Ministério Público Federal sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, quando a equiparou, pretendendo equipará-la a uma autarquia federal, se arvorou a ser fiscal das atividades da Ordem dos Advogados. Isso é uma forma indireta de controle. O Supremo Tribunal Federal acabou com essa tentativa de controle que aconteceu sobre as sessões estaduais e sobre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. O doutor Fonteles deve lembrar da atuação que aconteceu alguns 8 ou 10 anos atrás, no sentido de brigar, caracterizando a Ordem dos Advogados como uma autarquia. Isso, de certa forma, iria ferir o equilíbrio que a própria Constituição de 88 colocou no tripé judiciário, Ministério Público e advocacia. Mas, nesse caso, o Judiciário estabeleceu o equilíbrio, restabeleceu o equilíbrio. E é preciso dizer também que, embora o Judiciário possa atuar dando limites ao Ministério Público, o Ministério Público também investiga o Poder Judiciário. E isso eu entendo até que é necessário. Alguns anos atrás, eu lembro de uma investigação que ocorreu em Brasília, em relação a um determinado tribunal, levada a cabo pelo Ministério Público, e isso sempre teve o aplauso dos advogados. O meu problema em relação ao Ministério Público como instituição, e aí também isso não é só ao federal, mas até ao estadual, é essa zona nebulosa entre autonomia, liberdade e autonomia e insubmissão. Por mais que o Ministério Público, a gente tenha visto na declaração do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, um lamento por essa limitação de atuação, eu até gostaria de perguntar para o doutor Fonteles por que eu nunca vi o Ministério Público, que tem uma participação efetiva no Congresso Nacional, como lobby, como um instrumento de pressão, lobby no bom sentido, no sentido de agilizar a questão processual no Brasil. Para o leigo, é um absurdo explicar que um inquérito policial que pertence ao Ministério Público e é efetivado pela polícia, tenha que passar pela mão de um juiz a cada 30 dias. Por que o Ministério Público não ocupa o seu papel de trabalhar ao lado da polícia, orientando o inquérito? Por que o Ministério Público fica preso a essa atuação do poder, junto ao Poder Judiciário e só, fazendo com que essa burocracia de a cada 30 dias pede prazo, vai para o juiz, o juiz manda para o procurador devolve e volta para o delegado. Eu nunca vi o esforço da Associação Nacional dos Procuradores e o próprio esforço da cúpula do Ministério Público no sentido de agilizar o inquérito policial. Bom, então eu remeto a pergunta então ao doutor Fonteles. Meu caro Roberto, veja bem, nós, inclusive, quando era procurador-geral, o nosso Conselho Superior, ele apresentou
não é, uma resolução regulamentando todo o nosso trabalho investigatório justamente para dar agilidade e tirando, você colocou muito bem, e tirando o juiz de uma função meramente burocrática no inquérito policial para que a investigação naquilo que da sua tramitação corriqueira e normal, fosse diretamente feita entre Ministério Público e Polícia, num trabalho conjunto, num trabalho rápido, fixávamos até prazo nessa resolução para a conclusão das investigações. Agora, veja você, a ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia, entrou no Supremo Tribunal Federal questionando essa nossa resolução, questionando a nossa, eu não digo poder, a nossa atribuição de investigar, até agora as ruas, né, evitaram que nós perdêssemos essa atribuição vital para a instituição. Então, eu estou lidando com fatos concretos que a nossa ação é no sentido realmente de agilizar e franqueando ao controle dos advogados todos os atos que dissessem respeito ao indiciado para a advocacia, que ali extraísse cópias e tudo mais. Isso é uma resolução que existe e tal, está sob questionamento, ainda hoje não decidida pela Suprema Corte, mas eu quero te mostrar com isso que nós procuramos sim. E o fundamental nessa luta, quer dizer, perder, aproveitando a sua deixa, é perder essa ideia de corporação, né? E esse foi um trabalho que eu fiz muito fortemente, porque fui professor da Academia Nacional, tem vários alunos delegados da Polícia Federal, né? Para estreitarmos esses laços, porque Ministério Público e Polícia trabalhando em desacerto, só quem ganha é a macrocriminalidade, né? Então, os esforços foram feitos nesse sentido, há atos nesse sentido, né? Mas, infelizmente, ainda há setores da polícia que eu taxo e digo de retrógrados e extremamente corporativistas. Bom, vamos eu gostaria de fazer uma parte, se possível, pois não. Com relação à primeira fala do doutor e professor e colega Cláudio Fonteles, que é a questão do Ministério Público. Não é assim essa falta de controle. O Ministério Público tem um controle interno e tem um controle externo. Nós temos uma corregedoria geral dentro da instituição. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que também faz esse controle. Então, realmente não é uma instituição assim que tem tanta independência, pode fazer o que quiser, não. Não pode fazer. Por isso, quando eu digo que é dentro dos limites da lei que ele tem que atuar, tem que ser dentro dos limites da lei, porque senão o caso vai parar na Corregedoria Nacional ou no Conselho Nacional, como muitos casos foram parar lá. E o outro problema também que nós temos com relação a essa questão da polícia é o seguinte: a polícia, nós não somos órgãos antagônicos, a polícia é nossa parceira também na investigação. Então, nós não queremos é que haja uma exclusividade com a polícia, que seja exclusividade, os inquéritos sejam exclusivos da polícia. Nós queremos que o Ministério Público também possa fazer essas investigações e os outros órgãos também, que é a Controladoria Geral da União, é o TCU, todos esses órgãos que têm esse controle, possam fazer esse controle e essas investigações. Então, a polícia é parceira, nós contamos com a polícia nas investigações e a polícia conta conosco também, e eu acho que tem que haver essa parceria. Não podemos aceitar que seja exclusivo de um órgão ou de outro. Tá, bom, vamos ter um conjunto de perguntas aqui selecionadas pelo jornalista Marcelo Zanlini. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua questão pelo site www.brasilianas.org, mas é um conjunto de perguntas ligadas aí ao poder do Procurador-Geral da República, Marcelo. Exatamente. Tem uma aqui que é de Antônio Carlos Tardim, que é de Vitória. O que fazer para reduzir o excessivo poder de árbitro do Procurador-Geral? Quanto às denúncias, o que se contrapõe a manifestos, decisões monocráticas, ideológicas, parciais e pessoais de um Procurador-Geral da República? O ponto central aí, doutor Fonteles, é o seguinte: o Procurador-Geral ele tem um conjunto de atribuições, ele pode, principalmente réus aí com foro privilegiado, ele pode definir quando abrir um inquérito ou não. A pergunta, tem várias perguntas nesse sentido, é se não há, quais as formas de autocontrole do Ministério Público sobre essas prerrogativas do Procurador-Geral da República. Então, veja, a colega Anitta acabou de dizer,
Quem quer que ache que nós extrapolamos ou praticamos abuso de poder, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que não é formado, pelo contrário, só por membros do Ministério Público, mas pela sociedade civil, há membro da OAB lá presente, há membro do Parlamento lá presente. Veja bem, portanto, é um conselho da sociedade brasileira que nos fiscaliza. Então, que a pessoa faça uma representação fundamentada contra aquele Procurador-Geral da República, ou contra aquele Subprocurador-Geral da República, ou contra aquele Procurador da República, que no ver dela extrapolou. Mas veja, os atos de Procurador-Geral da República, eu gostaria que acontece, por exemplo, no meu. Eu desafio a esse cidadão, tem todo o direito e tal, de apontar. Eu fiz 2003, 2005, fui Procurador-Geral da República, fiz várias ações de improbidade. Nesse biênio eu fiz 253 ações, ADINs, ações de declaração de inconstitucionalidade. Eu fiz várias ações penais e tinha o cuidado de, sempre que denunciava um parlamentar, antes mandar a denúncia para que ele tivesse ciência e só depois o meu serviço de mídia entregava a vocês jornalistas. Não é? Veja bem, então eu não sei, confesso a você que eu não sei. Doutor Antônio Fernando não extrapolou em nada, doutor Gurgel não extrapolou em nada. Pessoas essas cumpriram o seu dever. Não é? Eu não sei de nenhum fato. Tem que representar. Se houver alguma coisa, tem que representar. Vamos pegar o Ministério Público, o Conselho, a Corregedoria. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Digamos, o mal-estar que secou algumas ações é o fato, digamos, de ficar com o Procurador-Geral da República e sua esposa a definição sobre quais inquéritos andariam ou não. E, de repente, por exemplo, no dia da eleição do Senado, sai da gaveta um inquérito contra um candidato adversário de um procurador. Coisas do gênero. Eu pergunto o seguinte, tem uma regra tácita que tire o poder de arbítrio do procurador de saber quando avançar ou quando não avançar numa denúncia? Não, regra tácita, sim, não existe. Agora, veja bem, no meu caso, eu sempre agilizava isso, né? Eu acho que é vital, aí sim é vital. Né? E a advocacia tem razão nisso, está até atento para nos cobrar. Eu acho que, por exemplo, chega para um Procurador-Geral da República em determinado caso, então ele deve, tanto quanto possível, dentro de um período, vamos lá, 30, porque é muita coisa, mas vamos lá, 30, 60 dias, assumir uma das três posturas no campo criminal, que é o que nós estamos a debater. Ou pede arquivamento, ou faz a denúncia, ou pede diligências. Efetivamente, deixar consigo uma delonga, um acervo, não, aí é passível de críticas, sim, né? Não há dúvida. Bom, vamos para o primeiro intervalo e o Brasileiras.org volta logo. Bom, voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que hoje discute o papel do Ministério Público Federal. São nossos convidados o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, em Brasília, o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e a procuradora-geral da República interina, Helenita Ascioli. Nesse segundo bloco, vamos falar do peso desse órgão dentro do judiciário brasileiro, como são geridos e definidos os processos. Antes, mais um trecho da entrevista dada pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alexandre Camanho de Assis. Ele fala da dificuldade de atender a toda a demanda que chega ao Ministério Público. Vamos ver. Esse é um país de 200 milhões de habitantes e hoje nós temos 1.000 e poucos procuradores da República na ativa. Então, assim, você pegar um país desse tamanho, um país selvagem, rudimentar do ponto de vista administrativo, com uma corrupção endêmica, com um pouco preparo da autoridade pública para servir a sociedade, com 200 milhões de pessoas, com uma série de assimetrias e desigualdades. Do ponto de vista de Ministério Público Federal, você entregar a resolução desses problemas para 1.000 pessoas é pedir demais a elas. É gozado que esse trabalho do procurador Eugênio, ainda vou lembrar o nome completo, ele fala um pouco dessa postura do Ministério Público Federal, de se considerar um corpo à parte, digamos, de um país coalhado aí de problemas, né? Eu vou depois ver com a doutora Helenita alguns pontos relevantes do planejamento do Conselho Nacional do Ministério Público, mas eu queria antes dar a palavra ao advogado. Tem uma questão agora nessa declaração do Camanho que foi muito curiosa.
ele coloca o Ministério Público Federal como um ente isolado. O conceito de Ministério Público na própria Constituição fala do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos MPs dos estados. Não são 1000 procuradores para exercer esse papel. São os 1000 procuradores federais com todos os procuradores estaduais. E eu não vejo isso, até queria questionar a doutora Helenita, nessa questão da Procuradoria-Geral da República, que, na minha opinião, extrapola o âmbito do Ministério Público Federal para se colocar no papel de órgão de comando de todo o Ministério Público. Por que a gente não vê esse trabalho casado entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados funcionando como uma única entidade? Porque quando se fala corrupção endêmica, eu tenho a corrupção endêmica de prefeitos, de vereadores, de secretários, de governadores, e quem investiga isso é o Ministério Público Estadual. Então não é o peso todo recaindo sobre 1000 procuradores da República. Eu tenho todo um organismo chamado Ministério Público que obedece à mesma lei, e a Constituição, quando fala de Ministério Público, fala dos dois. Por que essa dificuldade de se trabalhar o Ministério Público como um único órgão, com um comando federal e com comandos estaduais? Eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Helenita, um trabalho que o Conselho Nacional do Ministério Público está fazendo agora, um planejamento estratégico para o ano que vem, em cima de um conjunto de temas nacionais, juntando todas essas pontas. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais detalhado como que tem sido montado esse planejamento estratégico para juntar Ministério Público Federal, Estadual e demais atores. Sim, em primeiro lugar, eu voltando assim atrás para não deixar passar assim, eu quero dizer que o Ministério Público não é uma instituição imune a críticas, é uma instituição que recebe as críticas e procura melhorar naquilo que há necessidade de melhoria, e nenhuma instituição nesse país é perfeita. Em segundo lugar, quero dizer ao representante da Ordem que nós respeitamos muito os advogados, porque é uma instituição essencial à justiça, então também são parceiros nossos. E a questão do Ministério Público, nós temos um Ministério Público brasileiro que envolve os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público Federal. Nós não somos procuradores federais. Procurador federal são aqueles que atuam nos órgãos da administração. Há uma confusão, às vezes, com essa palavra procurador da República, um nome assim antigo que foi dado aos procuradores, aos primeiros procuradores que surgiram, e ficou esse nome Procurador da República. Mas, na verdade, nós somos membros do Ministério Público, não somos procuradores federais. Agora, há sim uma tentativa, porque cada um tem a sua atribuição. O Ministério Público Estadual tem uma atribuição, o Ministério Público Federal tem outras atribuições, mas tem muitas atribuições que são comuns aos dois, assim que eu digo assim, por exemplo, na esfera do meio ambiente, vamos dizer, tem questões que ficam a cargo do Ministério Público Estadual e tem questões que ficam a cargo do Ministério Público Federal. Então, assim, às vezes há até parcerias, e nós temos visto isso em várias situações. Agora mesmo participei na Câmara do Consumidor com os Ministérios Públicos Estaduais também, tinha gente de outros locais, de outros estados, com o Ministério Público Federal, e tentando, assim, resolver uma série de coisas que envolvem as relações de consumo. Então, acho que é importante que haja esse intercâmbio e que o Ministério Público, tanto assim que o Conselho Nacional, ele é composto de vários membros. Lá nós estamos em minoria, o Ministério Público Federal, que é presidido pelo Procurador-Geral da República e só tem um único representante do Ministério Público Federal. Os demais são representantes de outros estados e são os representantes, como já falou o Cláudio Fonteles aqui, do representante do Parlamento, que é da Câmara, do Senado, tem um representante da OAB também. Então, é um órgão e ele congrega exatamente todos os ministérios públicos. Então, há realmente uma integração desse Ministério Público, que eu chamo de Ministério Público Brasileiro. Mas as atribuições são um pouco diferenciadas. Agora, com relação ao planejamento estratégico, eu gostaria de dizer que nós estamos, esse planejamento estratégico já vem há uns 2 ou 3 anos sendo elaborado, e um grupo de procuradores, inclusive tivemos vários procuradores participando em todas as unidades da federação,
preparado porque mais preocupado com os resultados e em fixar prioridades. Inclusive, isso nos auxiliou demais na questão de elaboração do orçamento. E para elaborar essa proposta orçamentária, foi levado em consideração todos os pontos em que o Ministério Público gostaria de alcançar assim, resultados melhores, que é a questão do tráfico, a questão do crime organizado. Então, sempre se pensando em resultados. Esse planejamento estratégico foi muito bem elaborado inclusive, tivemos uma assessoria assim, técnica muito grande para poder termos hoje, nós podemos dizer que nós temos esses planos, esses programas, coisas que não tínhamos no passado e que havia até dificuldade na hora de fazer um orçamento e não termos essa elaboração desse planejamento estratégico. E aproveitando também a questão do planejamento estratégico, eu devo dizer que o Ministério Público hoje também está preocupado com essa questão Nós temos hoje um sistema único que integrou todo o Brasil. Nós temos as procuradorias, todos os processos que entram e que saem, também a questão da digitalização, todos os processos, quase todos são digitalizados, porque há um trabalho grande, inclusive isso aí é uma parceria também com a Justiça, porque isso nós vamos economizar espaço, tempo e é muito mais fácil lidar com esses processos digitalizados do que com aqueles processos físicos. Então, isso é uma das coisas também que o Ministério Público pensou e está junto com esse planejamento também estratégico, porque essa integração foi assim, uma coisa muito boa para o Ministério Público. Eu queria perguntar para o doutor Fonteles, aí, com a sua experiência de procurador-geral, doutor Fonteles, nos últimos tempos houve uma mudança na maneira de relacionamento do Ministério Público, da Justiça em geral, com a opinião pública, a partir do momento que se começou a televisionar julgamentos, em que o próprio procurador virou um personagem opinando. Antigamente, antes dessa abertura, as dúvidas processuais, tudo ficavam entre o procurador, o advogado e o ministro do Supremo, quando era o caso. Hoje em dia, essas dúvidas pululam pelas redes sociais aí de todo tipo. E o que a gente percebe é que tem muita indagação que não é respondida, digamos, pelo Ministério Público ou pelo procurador institucionalmente, que talvez seja respondida nos autos, mas acaba pairando uma dúvida sobre a isenção do procurador-geral. De que maneira que o procurador-geral pode se relacionar com esse novo mundo de redes sociais e de abertura de informações? Nassif, eu posso pegar carona só na sua pois pergunta? Não. Porque o doutor Fonteles, aquela hora que falava da atuação do procurador-geral, se colocou, falou do tempo em que ele foi procurador-geral. E eu, particularmente, acho que o doutor Cláudio fez um excelente trabalho como procurador, como poucos fizeram desde a redemocratização. Só que ele teve um antecessor que era chamado de engavetador-geral da República, há muito tempo antes. E quando ele fala da atuação dele, ele pessoalmente imprimiu a sua marca no cargo. O que fazer para que esta marca, essa dinâmica, seja institucional e não pessoal? O senhor acha que é possível fazer algo, doutor Fonteles, para que não dependa de quem é o procurador, mas que ele tenha a obrigação constitucional de sempre nivelar nos melhores? Meu caro doutor Roberto Nassif, doutor Roberto, foi muito boa a sua pergunta, não é? Eu acho que é possível nós estabelecermos um parâmetro. Eu acho o seguinte: a Procuradora-Geral da República, o Procurador-Geral da República, não pode ser uma pessoa tímida. Eu acho que é um requisito para esse cargo que, como agora, Helenita está aqui, eu estou aqui, a gente se disponha a dialogar com as pessoas, a estar em programas televisivos, a ir ao parlamento, a estabelecer o quadro, não cotidianamente, óbvio, não é ser midiático, por favor, não é isso, mas é se apresentar, ter o feeling de se apresentar nos grandes momentos. Também acho vital que o Procurador-Geral da República, para exercer uma sadia liderança, ele vá, vamos usar essa expressão, ele vá à base, ele vá dialogar com todos os seus colegas. Eu peguei a Procuradoria-Geral da República num momento realmente de muita excitação, em que muitos colegas falavam pela instituição.
e deve estar gravado na minha sabatina no Senado da República, que eu disse para os senhores senadores com muita clareza o quê? E acho que aí é um pouco do perfil, meu caro Roberto. Né? Olhe, senhores, no período, se os senhores me sufragarem, no período em que eu for o Procurador-Geral da República, quem fala pela instituição é o Procurador-Geral da República. Quem fala pelos casos que lhes são distribuídos democraticamente é o Procurador da República. Tudo bem, é a famosa independência funcional, que também aí é outro ponto para refletir. Independência funcional não quer dizer que nós criamos uma casa da mãe Joana, ou seja, cada Procurador da República, cada Procuradora da República faz o que bem entende. Não pode ser assim. Nós somos uma instituição. Se somos instituição, então nós temos que ter a sabedoria e a liderança tem que ter a sabedoria de criar essa rede e princípios institucionais. Daí porque é necessário descer à base e dialogar. Estados dessa federação houve que eu dialoguei, meu caro Roberto, por cerca de 6 a 7 horas. Foi um grande desafio que eu enfrentei, foi realmente, eu disse o seguinte, foi limpar o terreno. Outros vieram e começaram a semear. A mim não me foi dado semear, porque eu quis isso mesmo. E eu acho até, eu respeito profundamente o colega, a colega que queira recondução, mas Cláudio Fonteles é problema pessoal, nada institucional. Né? O ser Cláudio Fonteles, ele não gosta de reconduções, nem para síndico, entende? Eu acho que é um momento de vida, ali eu errei certamente, errei mesmo, mas errei como ser humano, não com visões de futuro. Errei como um ser humano que falou em momentos presentes. Né? Eu acho muito importante isso também, sabe? Então, só eu não sei se te satisfiz, mas eu dei para você algumas pinceladas do que pode ser um perfil de um procurador-geral, de uma procuradora-geral da República. E a respeito disso, tem um conjunto de perguntas aí ligadas a essa questão da indicação do procurador-geral, não? Exatamente. Tem duas perguntas aqui. A primeira delas é do Eduardo Rosato, aqui de São Paulo. Ele pergunta por que nunca se discutiu o voto direto para a eleição de representantes do Poder Judiciário em todas as suas instâncias. E o Ebrandino Correia, de Porto Alegre, ele pergunta sobre a participação popular em cima do MP. Se a Constituição queria mesmo transformar o MP em um verdadeiro poder, não deveria ter dado algum controle popular sobre ele, por exemplo, tornar o provimento por via de eleições? Daí eu entro essa questão da lista tríplice. Até que ponto que a lista tríplice, a obediência da lista tríplice é relevante ou não, ou acaba institucionalizando um poder dentro do poder, doutora Helenita? É o seguinte, primeira coisa, porque realmente a Constituição ela não determina que seja uma lista tríplice, diferentemente do que ocorre nos ministérios públicos estaduais, que lá é feita uma lista tríplice e então é escolhido o que vai ser o Procurador-Geral de Justiça, no caso. Já no caso do presidente do Procurador-Geral da República, não há lista tríplice e o presidente da República, ou a presidenta agora no caso, pode escolher qualquer um. Mas a nossa associação, ela achou que seria mais democrático se nós fizéssemos uma sugestão baseada numa eleição feita na classe. E foi feita uma eleição e o mais votado foi o Dr. Rodrigo Janot e o nome dele, junto com os outros dois mais votados, foi levado à presidência e ela optou pelo mais votado. Então, isso foi assim um processo democrático dentro da instituição. Agora, a pergunta que foi feita pelo cidadão, que eu não me lembro agora o nome, mas que foi uma pergunta interessante, eu posso dizer que o Ministério Público ele não tem partido político, ele só se mudasse a Constituição para fazer eleição, como é feita às vezes nos Estados Unidos, eleição para juiz, eleição para o xerife, né? Então, essas eleições não ocorrem no Brasil porque a Constituição não permite nem filiação partidária. Então, se ele não tem partido, porque eu costumo dizer assim, que o nosso partido eu falo que é o MP, é o Ministério Público, esse é o nosso partido. E seria, assim, politizar demais, seria partidarizar o Ministério Público. Eu acho que isso não convém. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, porque se falou muito aqui em questão de corrupção,
o que nós temos também que falar bastante é o seguinte, é na impunidade nesse país. Não é questão só de incompetência e de corrupção. A questão, acho que fundamental do Ministério Público é a impunidade. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre o papel do Ministério Público Federal. Antes, uma nota especial de Brasília, de Catiúcia Neri. Boa noite, Nassif. Vamos mostrar daqui a pouco no Repórter Brasil que o porta-voz da Presidência da República, Thomas Traumann, anunciou que a presidenta Dilma Rousseff aceitou o pedido de demissão do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Assume o ministério Luiz Alberto Figueiredo Machado, representante do Brasil na ONU. O pedido de exoneração de Patriota foi causado pelo episódio da vinda para o Brasil do senador boliviano Roger Pinto Molina. Molina estava refugiado na Embaixada Brasileira em La Paz havia 1 ano e 3 meses. O governo boliviano acusou o Brasil de violar leis de direito internacional. O diplomata brasileiro Eduardo Saboia deve ser ouvido pelo Itamaraty sobre a iniciativa de trazer o senador para o país. O governo brasileiro diz que não tinha conhecimento da chegada do senador e que não autorizou a ação. Essas e outras notícias daqui a pouquinho, às 9 horas, no Repórter Brasil, horário de Brasília. Até lá, Nassif. Obrigado, Catiúcia. Esse é um tema delicado aí que até valeria um programa aí. Bom, vamos continuar essa nossa discussão sobre o Ministério Público Federal e vamos ver a entrevista do presidente da Associação Nacional do Ministério Público falando aí sobre a questão da modernização do Ministério Público. Eu não vejo, por parte do Ministério Público, a mais mínima perspectiva de aparelhamento. O que eu vejo crescentemente no Ministério Público é, sim, a formação de uma magistratura no estrito senso e, ao mesmo tempo, na grandeza da palavra. Ou seja, servidores públicos que são iluminados por determinadas garantias e que se sentem completamente independentes para servir ao país, independentemente da textura política momentânea. Nós estamos sempre fazendo oposição à ilicitude. Agora, o problema é quem está exercendo a ilicitude momentaneamente. No dia que os quadros políticos brasileiros forem ainda mais elevados, nós teremos menos problemas e não conviveremos com essa acusação que me parece completamente improcedente, de que nós estamos sempre contra alguém. Nós nunca estamos contra alguém, nós estamos sempre contra alguma coisa, essa coisa se chama ilicitude. Doutor Fonteles, recentemente circulou aí um artigo, eu já mencionei rapidamente aqui no Congresso em Foco, colocando, digamos, essa posição superior do Ministério Público, que estaria criando, digamos, na corporação, uma dificuldade muito grande em ser parceira, em colaborar e buscar o diálogo. Ou seja, nos diversos pontos, relação com o Poder Executivo, relação com o Congresso, com a Prefeitura, com órgãos de fiscalização, com o IBAMA, esse subprocurador ele questionava isso, falava, nós estamos criando aqui uma redoma como se fôssemos os perfeitos e sempre impondo, em vez de negociar, conversar e mediar. Como que o senhor encara esse tipo de autocrítica? É extremamente válida. Eu acho que aí procede. Há realmente determinadas condutas em que aqui e acolá se põe como dono da verdade. Não é assim. Nós podemos até evitarmos até a presença do Poder Judiciário e a judicialização das questões, partindo do caso do meio ambiente e tantas outras áreas, para a feitura de termos de ajuste de conduta, em que o procurador da República, a procuradora da República, há de funcionar como mediadora, como mediador. Isso é importante. Antes de sair logo para uma peça acusatória, o que me parece fundamental é que se busque a pessoa, é que ela venha, venha até com a presença do advogado. Isso estava naquela resolução que há pouco me referia para o doutor Roberto, a presença do advogado. Venha acompanhado do advogado. E ali se estabeleça já um grande processo de diálogo. Disse, em último caso, sim, é que aí se formaliza a peça acusatória ou, no caso, a ação civil pública, enfim, a ação de improbidade. Eu acho que isso aí é um ponto importante. Eu gostaria de fazer uma parte, até acrescentar. Eu poderia acrescentar ao que o
Fonteles disse, a questão não só antes nós podemos fazer que os famosos TACs, nós chamamos de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que é um dos instrumentos melhores e maiores que existe dentro da Lei de Ação Civil Pública. Gostaria de dizer que mesmo na fase judicial é possível fazer também esses acordos. Eu cito agora um recente, que foi o caso da Chevron, do derramamento de óleo, em que foi feito esse já com a ação, já estava judicializada e nós houve esse termo de ajustamento de conduta. Então, e o processo está encerrado, só ainda a questão criminal, eu não sei o que aconteceu, mas pelo menos o processo civil está encerrado. Doutora Lenita, um ponto que também sempre suscita discussões aí sobre o Ministério Público é o fato do Ministério Público ser muito pautado pelos jornais, pela mídia. Sai qualquer denúncia em mídia, já se abre uma ação e um inquérito. E muitas vezes, se não sai na mídia, acaba não saindo, não se tomando a iniciativa de ofício, assim. E, ao mesmo tempo, essas questões de vazamentos, de inquéritos e tudo, que acabam sempre criando uma cumplicidade que expõe muito o réu antes do processo legal. Aí. Como que a senhora encara essas questões? Olha, realmente a questão da mídia, às vezes, determinadas notícias... Por exemplo, eu vou dar exemplo na questão ambiental. Sai uma questão qualquer ambiental. Até nós costumamos dizer que aquilo que começa com notícia de jornal acaba no arquivamento, porque às vezes não procede. Mas tem questões, grandes questões, se trouxerem elementos, tudo isso, o Ministério Público tem que tomar alguma providência, tem que abrir algum tipo de procedimento. Obviamente, não é qualquer coisa que saia na mídia que o Ministério Público vá ficar achando que tem que fazer alguma coisa. Mas eu acho que a imprensa tem dado uma grande contribuição em relação a essas questões que eles apontam, que dizem de irregularidades. Eu acho que cumpre um papel muito importante a imprensa nesse aspecto. Essa imprensa que investiga o caso, que traz os elementos, que traz até provas às vezes. Nassif, eu queria só trazer para a discussão uma coisa... trazer para o mundo real, porque às vezes o mundo do discurso ele é ideal. E aí tocar em dois pontos. Primeiro, na declaração do presidente da Associação dos Procuradores da República, me deixou preocupado quando ele colocou que são 1.000 iluminados. Essa expressão não denota arrogância, ela denota um tom messiânico. Os procuradores são infalíveis. E é isso que eu questionei o doutor Fonteles, de comportamento institucional e não comportamento pessoal. E agora, a doutora Lenita falou dos TACs, quem vive o mundo real também vê um grave problema aí. Quando uma grande corporação é chamada pelo Ministério Público para assinar um termo de ajustamento de conduta, ela vai com todo o seu corpo jurídico. Mas quando é o pequeno comerciante, quando é o pequeno dono de uma pequena casa noturna, ele vai sozinho. E ele se sente acuado. Eu acho que, se isso ainda não está na lei, deveria ser uma orientação obrigatória aos membros do Ministério Público que as pessoas, sejam comerciantes, agentes públicos, se fizessem comparecer nesses... tratar o termo de ajustamento de conduta obrigatoriamente com o advogado. Porque o que você vê hoje, para o pequeno, é uma covardia. É o uso de força. É assim que acontece nas subseções judiciárias. Ribeirão Preto, Campinas, Anápolis, não cidades onde tem capital, onde você tem uma outra estrutura do Ministério Público, mas naquelas cidades onde o procurador só vai uma vez por semana. Ali é que é necessário começar a se impor a presença do advogado por causa desse tom messiânico que, infelizmente, alguns procuradores têm. E vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini, enviada por um telespectador ao portal www.brasilianas.org. Nassif, você falou do vazamento de informações de processos. O Godofredo Pinto, de Niterói, no Rio, ele pergunta: seriam os nossos entrevistados favoráveis a uma lei, tal como ocorre em tantos países democráticos europeus, que proibisse a divulgação de nomes denunciados pelo MP até o trânsito em julgado do processo? Doutor Cláudio. Não, veja bem, eu sustento que enquanto ao processo de investigação, tudo bem, você possa preservar isto, não é? Agora, no momento em que um membro do Ministério Público faz uma acusação,
Portanto, ele apresenta o seu trabalho até para a crítica dos advogados, para que seja trancada essa ação penal via habeas corpus, por exemplo, mas ali ele apresenta fatos claros, fatos concretos e tipifica a conduta e se inaugura, portanto, o processo e pela Constituição de nossa República, isso é da democracia, o processo é público, não pode haver processo secreto, então aí não podemos esperar o trânsito em julgado para saber quem é a pessoa que foi condenada. O que nós temos que colocar na CIF, e é algo muito importante, você me permita, não é o seu caso, obviamente, mas é de parte da mídia brasileira, é que aí exagera e apresenta a pessoa investigada como condenada. Aí está o mal. Quem está sendo investigado, quem responde a um processo, não quer dizer que é culpado. Esse é o chamado princípio da não culpabilidade que a nossa Constituição resguarda. Então, essa é uma cultura no Brasil que precisa ser modificada. Se a pessoa é réu num processo crime ou numa ação civil, nós, brasileiras e brasileiros, temos que entender que isso não significa culpa. E muitos talvez, colegas seus, enfim, alguns órgãos noticiosos, se empolgam, exageram e apresentam o que é um pleito como já a verdade final. Aí é que nós temos que corrigir e melhorarmos a cultura brasileira. Então, eu queria ver com a doutora Helenita, já estamos chegando ao final, essa questão da escandalização, a senhora falou no caso das reportagens bem fundamentadas, que traz elementos aí para denúncia. Mas nós temos também um lado que o doutor Fonteles aponta da escandalização. Ou seja, até pegar alguns problemas administrativos, transformar em escândalo ou utilizar partidariamente. De que maneira que o Ministério Público pode se comportar para não fazer jogo político e, ao mesmo tempo, conseguir as boas informações para abrir os seus inquéritos? Bem, o Ministério Público, acho que é o órgão que mais requisita informações nesse país. Porque, inclusive, agora, nesse pouco tempo que eu estou lá na Procuradoria, todos os dias tem, assim, muitos pedidos de informações. Quanto há qualquer dúvida, sempre se requisita, porque nós chamamos de requisições. Nós requisitamos aos órgãos competentes que remetam. Às vezes nós temos que pedir a ministros algumas informações, temos que pedir a deputados, senadores, e nós pedimos todas essas informações para poder analisar e fazer um juízo. Mas é feito esse pedido, sempre é feito, sempre nós temos feito essas requisições de informações. Não é feito nada assim com uma base empírica, achando que é isso, que é aquilo, não é feito dessa forma. Nós fazemos as coisas com uma base, com argumentos e com os fatos e com os documentos que o Ministério Público recebe. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o papel do Ministério Público Federal termina por aqui. Eu agradeço a participação do ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, da Procuradora-Geral da República interina, Helenita Scioli, do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, e também agradeço a colaboração do jornalista Marcelo Zanini e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.